Todos. Nós estamos dando sequência a essa aula sobre ensaios não destrutivos, né? Lembrando bem, tá? Nós já falamos aqui sobre LP, visual, né? LP, partícula. Então, todos os ensaios que nós falamos até agora, né? Nós falamos sobre ensaios não destrutivos na superfície de peças, né? Certo? Sempre nós utilizamos esses ensaios na superfície de peças, né? Tá? Agora nós entramos num assunto um pouquinho mais abrangente, né? Certo? Se você tem no seu plano de inspeção, né, os ensaios na superfície, né? Caso você não tenha encontrado nada, né, tenha gerado um relatório aprovado, totalmente aprovado da sua peça na superfície, você tem os ensaios internos, né, que você faz aí tanto nas juntas soldadas como também em materiais, certo? Tá? Nós temos aí o ensaio de ultrassom, que é um ensaio que nós fazemos interno, né, através da propagação de ondas sonoras de alta frequência, né, e em materiais sólidos, né? Então, em materiais sólidos, nós fazemos esse tipo de ensaio. O que é comum no nosso dia a dia? Né? Nós encontramos profissionais certificados, né, pelo sistema SNQC-END, ou muitas vezes a SNT, fazendo esses ensaios em obra ou em fábrica, tá? Então, é muito comum. Nós já conversamos, né, logo no início, né, sobre todos os ensaios, e a gente viu que o ensaio de ultrassom e o ensaio de radiografia é o mais comum de nós estarmos utilizando no nosso dia a dia para buscar descontinuidades internas, né, em materiais, certo? Nós temos ali aqueles materiais que vêm aí de um processo de deformação plástica, né? Nós temos aí as peças forjadas, peças fundidas, né? Nós temos, desculpa, peças fundidas não são do processo de deformação plástica, mas nós fazemos ultrassom, né? Tanto em peças forjadas, peças fundidas, juntas soldadas, né? Materiais laminados, né? E cada ensaio, né? Ele depende de uma receita, né? Ele depende de uma receita porque ele tem condições diferentes ali, justamente com relação ao procedimento do ensaio, né? Ao uso de cabeçotes e etc, né? Bem, partindo desse princípio, pessoal, nós temos que ter um procedimento específico para cada tipo de situação, tá? Então, se nós entrarmos aqui nessa apresentação, né? Aqui eu tenho aplicações gerais, aplicações industriais, princípios físicos, comportamento das ondas, etc. Né? Não é um curso de ultrassom, correto? Então, a gente vai pegar tópicos, né? E vai comentar sobre o assunto, ok? E eu separei até algumas imagens aqui, tá? Justamente para nos auxiliar, tá? Ok? Espero que, olha, aqui. Então, eu tenho aqui esse ensaio, né? A gente tem aplicações gerais em segmentos, vários segmentos aí, né? Que nós temos aí, né? É comum, muitas vezes, a gente até citar, fazer a citação com relação aos ensaios na área de saúde, né? Tá? Então, a medicina, hoje, ela utiliza muito o ultrassom, né? Com certeza, você já deve ter acompanhado aí suas esposas, ou namoradas, ou alguém aí, né? Num ensaio de ultrassom para verificar ali como é que está ali, normalmente, as mulheres grávidas ali, para verificar qual que é o tamanho da feto ali, né? E tudo mais, né? Então, a gente tem várias aplicações, né? Inclusive, nós temos vários equipamentos na área industrial, na área agropecuária, que nós também utilizamos o ensaio de ultrassom. Soldagem, né, é o mais comum, é o mais abrangente, na verdade, né? É o mais abrangente. Com relação à limpeza, eu nunca tive
o prazer de acompanhar com relação ao setor de limpeza. Aplicações industriais. Então, nós temos aqui fundidos, forjados, laminados, soldados, né? Detecta e avalia descontinuidades internas, somente descontinuidades internas, né? Detecção de descontinuidades superficiais, pode acontecer? Pode, mas o mais comum, normalmente, são descontinuidades internas. Medição de espessura, então eu posso estar utilizando para medição de espessura, né? Eu não preciso estar utilizando o aparelho em si, né? Eu tenho aparelhos próprios para medição de espessuras, que são bem mais, menos custosos, né? Certo? Mas também posso estar utilizando um aparelho também de ultrassom para fazer essa medição de espessura, certo? Era o mais comum antigamente, né? Você ter o aparelho de ultrassom na fábrica ou em campo e fazer as medições de espessura também com ele. Hoje, né? Hoje nós temos vários aparelhos, né? Com a tecnologia aí de Pararay, né? E TOPT, justamente para avaliação de corrosão. Não sei se alguém já assistiu ou acompanhou, né? Um ensaio de ultrassom para avaliação de corrosão, né? Funciona muito parecido com soldagem, né? Varredura 100% ali na região para detectar corrosão, pontos de corrosão. Determina as propriedades físicas, determinação de propriedades físicas, estrutura, tamanho, né, constante elástica e tudo mais. Quais as vantagens desse ensaio? Né? Eu tenho grande poder de penetração, alta sensibilidade. Com relação à alta sensibilidade, então, eu detecto qualquer tipo, né, qualquer tipo de descontinuidade oculta, né, certo? E de variado tamanho, tá? Então, desde micro, né, micro, a certos tamanhos aí, em que eu mais exagerados, mais brutos, né? Certo? Normalmente é comum esse ensaio, né? Aliás, trabalhar nesse ensaio com as leis da física, né? Nós temos aí a propagação das ondas de alta frequência através de materiais sólidos, trabalham com cristais de quartzo, né? Introduzindo vibrações de alta frequência desses materiais, refletem de modo previsível em defeitos ocultos ou nas extremidades deles, produzindo padrões de ecos distintos, né? Que normalmente aparecem na tela do aparelho, né? Então, nós temos um ensaio de alta precisão, tá? Ele não prejudica a saúde do operador, a gente já falou sobre isso, né? Comparando com radiografia, né? Portabilidade, né? Desse aparelho ótima, né? São aí, nós temos vários tamanhos de aparelho aí que você pode colocar na palma da mão, né? Desvantagem, né? Aí vem algo que em todos os ensaios é exigido, e principalmente no ensaio de ultrassom, né? Experiência, né? Então, nós temos casos aí, histórias aí, em obra que muitas vezes as pessoas com pouca experiência, elas são colocadas na parede, muitas vezes, quando começam a achar muitas descontinuidades em solda, né? O pessoal começa a questionar se realmente aquilo ali é realmente uma descontinuidade, tá? Então, é muito comum esse tipo de situação quando você trabalha com profissionais aí com pouco tempo de experiência, tá? Isso é comum, infelizmente, tá? Peças de geometria irregular, ou seja, eu dependo também, pessoal. Lembra do ensaio de LP, né? Que eu não conseguiria fazer ali em superfícies porosas? Então, eu também tenho um grande problema aqui com relação a essas geometrias, né? Essas peças de forma de geometria irregular e também superfícies aí que possam atrapalhar, né? Que possam atrapalhar ali o uso do cabeçote ali, né? Rente à superfície, né? Mesmo você utilizando o acoplante, de repente pode haver alguma falha, né? Nessa transmissão, nessa frequência, ok? Eu tenho aqui
né, padrões e de referência. Então, tenho nesse ensaio vários blocos, né, certo? Tem vários blocos, necessitam estar todos calibrados, né? Os padrões todos calibrados, tá? além, lógico, do aparelho, né? O aparelho precisa estar calibrado, não só a calibração de fábrica, mas regularmente sendo calibrado pelo laboratório reconhecido, tá? Lógico, é diferente, né? Diferente da calibração inicial que o profissional faz ao iniciar o ensaio, tá? Ok? Então, nós temos aqui os princípios físicos, né? Espectro de frequência sonora, ondas, propagação de ondas, tipos de onda, né? Esse ensaio, ele detecta descontinuidades internas por meio de sons e vibrações, né? Usa a transmissão do som através de forma de energia mecânica, né? Em formas de onda, frequência bem acima da faixa audível, né? Que nós falamos, né? De 20 Hz a 20 kHz, né? Justamente essa faixa que o ouvido humano não consegue detectar, né? Vocês lembram, por exemplo, vocês já, com certeza já aconteceu com vocês, né? De vocês colocarem uma frequência, né? Uma rádio numa frequência, uma certa frequência, certo? E se afastando do local dessa rádio. E o que acontece, pessoal? Lembram disso? Vocês estão viajando, saem da cidade de vocês colocam numa determinada rádio, que tem uma certa frequência, né? Ali, o som, e vocês se afastam da cidade, e o que acontece num determinado raio, pessoal? Começa a aparecer interferências? Ou muitas vezes, né? Essa frequência é cortada, não é cortada? Então, ou seja, tem um limite, não tem? Positivo. Tem um limite, tem um raio de ação, né? Certo? Tá? Então, funciona também para o ultrassom, né? Então, dependendo ali o tipo de cabeçote, né? Ele tem ali uma determinada faixa, né? Uma faixa que ele pode atender, né? A gente vê aí, se alguém acompanhou aí, observa que sempre o profissional tá levando os blocos, né? E se ele for trabalhar com espessuras maiores do que o que é comum, na verdade, né? Principalmente em forjados e fundidos, ele tem ali, né? Ele tem ali os cabeçotes, né? Que são necessários ao ensaio para atender ali aquela faixa de espessuras, né? Aqui eu tenho o espectro de frequência sonora, né? Aqui a gente está falando com relação à faixa, né, do ultrassom, certo? Tá? Na qual ele atende, justamente, né, de 20 Hz, né? 20 Hz, desculpa, né? Que é o som, que o som é o infrassom, o ultrassom, que é, no caso aí, kHz, né? Certo? Ok? Então, essas faixas aí é que o ultrassom trabalha, né? Ok? Que não são audíveis ao nossos ouvidos, ok? Aqui eu tenho uma simulação, né? Tá? Com relação às vibrações, né? Periódicas através do transporte aí, né? Justamente apresentando aqui a amplitude, né? A amplitude, uma representação esquemática do movimento ali da onda, né? Certo? Na hora que você tem ali, você tem um comprimento, na verdade, né? Um comprimento de onda, né? Medido através do tempo, né? Essa amplitude através do tempo, ok? Propagação. Então, eu tenho essa onda e eu tenho a propagação dela, né? No material. Então, pessoal, lógico que vai depender muito do material, correto?
certo? Então, eu tenho vários tipos de materiais, não tem? A gente já falou isso logo no início, não foi? Em uma aula que a gente teve aí, falando sobre vários tipos de materiais que nós temos, né? Vários tipos de aço carbono, aços ligas e tudo mais, aço ferroso, não ferroso. Então, cada um desses materiais, né, tem uma velocidade, né? Uma velocidade em que essa onda se propaga dentro do material, tá? Então, diferente aí, nós temos aí vidro, alumínio, né, latão, cada um desses materiais tem uma velocidade, né, dada a esse material e justamente essa propagação ela trabalha em cima do comprimento, né, e a velocidade que atravessa esse material, tá? Ok? Então, as ondas ultrassônicas propagam-se nos meios elásticos quando partículas atômicas ou moleculares são removidas de suas posições de equilíbrio por força externas, tensões internas, né? Nós temos a física aqui, né, envolvida aqui, ó, nessa fórmula aqui, né, da velocidade, ok? Tá? Ok? Nós temos a física aqui totalmente envolvida nessa propagação de ondas sonoras de alta frequência nos materiais. Aqui nós temos tipos de onda, né? Vários tipos de onda, tá? E não vai, no caso aqui ele está dando a velocidade do aço, né? Da água e do ar, tá? Então aqui eu tenho três velocidades aqui, três meios, desculpa, três meios, né? Sólido, líquido e gasoso, né? Na qual ele está dando aqui a velocidade por segundo, né? Certo? Metros por segundo, ok? Então é o que a gente, o exemplo que a gente está dando ali sobre, justamente sobre os tipos de materiais, já os materiais sólidos, né? Já tem, cada um ali também tem uma velocidade. Então do aço, né? Ele está dando 5.920. Nós temos inox, nós temos uma velocidade, nós temos latão, uma velocidade, alumínio, uma velocidade, tá? Então, partículas vibram perpendicularmente à direção de propagação, meios, né? Somente nos sólidos, né? Velocidade, né? Aproximadamente 50% dessas ondas. Aí eu tenho os tipos, né? Delas, né? Que é, no caso aí dos profissionais que fazem esse treinamento, né? Eles têm que estar aí sabendo de qual é salteado aí os tipos, né? Ele Heilene, Kripp e etc. Aqui eu tenho uma simulação aqui, né? Eu coloquei aqui com relação à aplicação e propagação das ondas, né? E aqui ele está falando sobre o comprimento da onda, né? Sobre a penetração e comprimento, velocidade, propagação e comprimento da onda, né? Aí ele vai separando aqui, ó, né? Separando por geração, né? Quando uma onda longitudinal percorre a superfície de um material sólido, né? Dependendo do tipo de material, então ela tem um formato, né? Meio diferente de percorrer. Aqui essa parte é muito teórica, né? Tá? Aí ele está falando sobre a calibração, né? Então eu tenho uma diferença aqui, né? Com relação à calibração a frio, né? E a calibração a quente, né? Certo? Do mesmo material, né? Do mesmo material. Então uma diferença boa aí, né? Certo? Comportamentos das ondas, né? Então eu tenho aqui incidência normal, incidência oblíqua, e falando sobre justamente essas leis que envolvem a física, né? Tá? Atenuação, impedância acústica, tem as formas, né? Então é bem complicado aqui, bem interessante um treinamento, né? Que envolve, eu separei justamente, eu peguei essa apresentação justamente porque tem alguns pontos aqui bem importantes aqui com relação justamente
a análise sobre a propagação dessas ondas, tá? Então, aqui, por exemplo, aqui, né? Eu tenho a onda incidente na água, né? E a onda transmitida no ar, tá vendo? Análise de pressão sônica da onda repetida e transmitida, né? E aqui eu tenho incidência sobre vários ângulos, né? Justamente quando a gente utiliza aí os ângulos de incidência, né? Deixa eu pegar uma parte. Eu tenho as perdas por transmissão, né? Efeitos de interferência, dispersão de feixe. Então, muitas vezes, quando o material ele tem uma certa microestrutura complicada, né? Então, eu tenho na tela do aparelho, né? Muita informação e muitas vezes acontece de ser realmente devido ao próprio material, né? Que me dá uma informação ali e eu tenho que interpretar essa informação, certo? Nesse caso aqui, é um bloquinho, um cabeçote duplo cristal, né? E as informações aqui com relação à espessura desse bloco, né? A espessura desse material, né? Aqui, no caso, está ensaiando aqui um bloco padrão, né? Pressão ao pico inicial, ali vai dando, e você tem um comprimento aqui com relação à informação justamente da espessura, né? Deixa eu pegar um croquis mais fácil, né, de explicar. Lembrando que a gente tem ali as ondas, né, as ondas mecânicas, né, que se transformam em elétrica, que nós chamamos de efeito piezoelétrico, né, essa transformação. E utilizamos aí transdutores normal, duplo cristal e angular. Então, para solda, normalmente é angular, e normalmente para medição de espessura é o duplo cristal ou normal, né? Deixa eu pegar algo mais tranquilo para mim explicar para vocês. Aí eu tenho os tipos de cristais, né, que são mais utilizados no dia a dia, os materiais cerâmicos polarizados, né, titanato de bário, titanato de orcanato, etc. Então, cada um desses materiais, né, é utilizado em cabeçotes diferentes. Ou utilizo o titanato, ou o zirconato, e assim por diante, né? Então, eu tenho diferentes materiais que eu utilizo aqui. E aqui eu tenho a comparação entre os cristais, né? Justamente com relação ao tipo de material usado nos cabeçotes, né? Com relação à eficiência como transmistor, com relação à eficiência como receptor, sensibilidade, poder de resolução, né? E etc. Tá? O mais utilizado, pessoal, o que mais o pessoal utiliza é o titanato de bário, né? Que é o mais comum nós encontramos aqui, ó, tá? Então, tem uma boa eficiência de transmissão e uma regular eficiência de recepção. Sensibilidade ótima, né? E nós temos aqui um poder de resolução regular. O que é muito comum, nós falamos justamente sobre o campo próximo, né? Justamente em peças de espessuras menores com relação justamente a não detectar descontinuidades, né, beirando a superfície, perto da superfície, justamente porque nós temos aí a região do campo próximo, que isso pode estar ocultando qualquer coisa que tenha perto, né, justamente perto do cabeçote, né, rente ao cabeçote com a superfície da peça. Deixa eu abrir aqui umas figuras aqui. Aqui eu tenho o transdutor normal, né? Que é o comum, o pessoal está utilizando aí justamente em medições de espessura, né? O ângulo dele é reto também, né? Normal. Eu tenho o angular para soldagem, né? Normalmente o pessoal em soldagem utiliza 3 cabeçotes, né? O procedimento
exige que não passe só um cabeçote, passe 3 cabeçotes de ângulos diferentes, né? E eu tenho o duplo cristal aqui, né, com relação à transmissão e recepção, né? Aqui, deixa eu ver. Desenho aqui apresenta, aqui, ó, a informação considera mais ou menos 25% de espessura calibrada, né? É o que é mais comum nós utilizamos aí o transdutor duplo cristal em medições de espessura, né? Nós temos aparelhos bem pequenos aí que nós utilizamos aí, justamente já vem com um cabeçote, né, para fazer medições de espessura. Aqui está apresentando os métodos, técnicas de inspeção, né, que é o linguajar do inspetor de ultrassom, né, o sueco, transparência, ressonância, por contato, por imersão, manual automático, né, okay? E aqui, justamente, uma representação legal. Então, o que muitas vezes nós fazemos, o que é comum, na verdade, a gente fazer quando a gente está calibrando o aparelho, né? Normalmente, a calibração que nós estamos falando do aparelho, né? Ela já é reconhecida por um laboratório ou pelo próprio fabricante, porém, né? O próprio inspetor, ele no local, ele faz uma calibração com os blocos que são utilizados de V1 e V2, né? E que ele faz a calibração no local. Antes de iniciar, então, a inspeção, ele faz essa calibração, né? E justamente aqui, pessoal, ele está representando aqui como que ele encontra, como que é encontrado o defeito, né? Uma descontinuidade, e como é mostrado essa distância justamente ali na tela do aparelho, né? Observe que quando estou utilizando o ensaio de ultrassom, qual que é a primeira informação que eu passo para o profissional, gente? Hã? Qual que é a primeira informação, pessoal? Hã? Que eu passo para o profissional de ultrassom? Não é espessura? Hã? Tipo de material e espessura? Porque primeiro que o tipo de material ele tem que ver material é espessura, né? É o mais comum, né? Certo? Porque o material tem que ver a velocidade que ele vai estar ali calibrando a velocidade no aparelho, correto? Tá? E a espessura é o comum, é como se fosse o norte, né? Certo? Ele vai em cima daquela espessura, ele vai fazer a sua varredura, certo? Nesse caso aqui, o exemplo aqui é que a espessura, então, seria representada por isso, correto? Seria aqui, certo? Até aqui. Concorda comigo, pessoal? Hã? Seria o ponto inicial do ponto final, né? Certo? O ponto inicial estaria aqui, certo? Nessa região aqui, certo? E o ponto final seria o 3, né? Representado pelo número 3 aqui, certo? Deixa eu pegar outra cor aqui. Tá? E, no caso ali, ele encontrou como o aparelho, né? Como o aparelho, ele calculou essa espessura, né? Essa espessura aqui, certo? Ele encontrou uma determinada espessura, conforme ele foi varrendo, foi fazendo a varredura aqui, nesse sentido aqui, né? Ele encontrou o ponto 1, né? E o ponto 1, essa distância aqui, né? Desculpa, daqui até aqui, né? Equivale à profundidade aqui, correto? Concorda comigo, pessoal? Eu não sou um inspetor de ultrassom, mas a gente já acompanhou, já fiz um treinamento disso há muito tempo, né? Então, o primeiro ponto aqui, né? O primeiro eco que dá, né? O eco 1, certo? Já é a primeira descontinuidade aqui, certo? Aí ele foi cruzando, né? Fazendo o sentido da varredura, ele encontrou o ponto 2 aqui, né?
que é um pouquinho mais profundo, ou seja, seria daqui, né, até aqui, certo? O ultrassom trabalha com trigonometria, não trabalha com trigonometria, pessoal? Hã? Ele vai trabalhar com trigonometria sim, professor, por questão aí das ondas, né? Desse campo aí, né? Do pulso eco, né? Sim. Tá? E justamente ali, ó, aqui embaixo, justamente aqui embaixo, né? Na solda aqui, né? Na solda aqui, ele está trabalhando com cabeçote angular, né? E ele vai trabalhar aqui com essa distância, né? Com essa distância, e através de trigonometria, ele vai achar aqui, né? Ele vai colocar aqui uma escala, né? Uma escala, e vai calcular aqui, né? Calcular aqui no centro do cabeçote aqui, né? Certo? Opa, né? Essa distância, justamente essa distância em que ele encontrou esse ângulo um pouquinho, um ângulo mais aberto, a impressão de 60 graus, né? Ou 70, né? Normalmente os cabeçotes que o pessoal utiliza 45, 60 e 70, né? Certo? É onde ele tem ali que calcular ali, né? A trigonometria e achar justamente essa distância, né? Essa profundidade, desculpa, ele calcula através de trigonometria e consegue achar a profundidade, né? A profundidade aqui, justamente desse defeito aqui, partindo né? Dessa distância, certo? Tá? Ele consegue achar a profundidade. O comprimento normalmente do defeito, né? Ele justamente ele teria que dar mais um pico aqui. Que é isso, pessoal? Hã? Vamos lá para o Fernando. E essa distância aqui, na verdade, né, seria do defeito, certo? Caso ele, né, no caso aqui, ele faz a varredura dessa forma, correto? Certo? Na hora, justamente para pegar aqui a raiz, né? E ele consegue, através de cálculo trigonométrico, aí, achar a profundidade aqui, né? Justamente a profundidade desse defeito aqui e anota justamente na solda ali, já marca na solda a profundidade e o tamanho do defeito, né? Ele já faz a marcação diretamente na solda, né? Nesse caso aqui embaixo, tá? E nesse caso da peça aqui, pode ser uma peça laminada, pode ser um vazio, pode ser né? Então, ele marca ali o tamanho dessa região, né? Então, normalmente, praticamente aqui, está em volta aqui, praticamente daqui a aqui, né? Quase muito perto um do outro. Então, essa região aqui, que ele faz a sua análise ali, né? E dentro do critério, ele aprova ou não ali aquela região ali, que seja uma região com dupla laminação ou uma segregação neste material laminado, certo? Tá? A grosso modo, eu acredito que a gente conseguiu aí com a imagem passar aí para vocês, né? Quem não acompanhou, né? Quem já acompanhou, é muito mais fácil, né? Ter uma ideia, né? Fernando, Alexandre, vocês que já estão direto aí trabalhando com esse tipo de ensaio, né? Deu sim, professor, deu sim. Eu fiz esse treinamento, pessoal, em 2010, né? Na época pelo CETRIL aí de Campinas. E de lá para cá nunca mais utilizei na época, né? Só realmente eu fiz o treinamento para pegar mais conhecimento e não em busca de certificação, certo? Aqui nós temos a técnica de transparência, utilizando dois cabeçotes, né? Então, um método Tandy, através de dois cabeçotes também, né? Um repetindo com o outro. Vou falar só no que é importante aqui, o que pode agregar para nós aqui, tá?
Como eu te falei, essa apresentação aqui é de um curso de ultrassom, certo? E é mais voltado à parte prática, né? Aí eu chego nos acoplantes. A gente lembra que a gente não pode deixar nenhum vazio, né? Nem um ar entre o cabeçote e a peça, né? E aqui eu tenho alguns tipos de acoplante que nós utilizamos, né? No dia a dia, principalmente o pessoal que trabalha com medição de espessura, né? Utiliza muito aí glicerina, né? E o pessoal de ultrassom utiliza o metil, né? O metil é o mais comum. Então, o acoplante, eliminar a camada de ar entre o transdutor e a peça e também compensar as irregularidades superficiais, né? Aí eu tenho exemplo, água, óleo, graxas, né? E outros produtos, né? Ok? Então, o pessoal que vai trabalhar com medição de espessura aí, né? Eu tenho alguns profissionais aí que vão fazer algumas medições de espessura em vaso de pressão, caldeira, né? Então, o comum, pessoal, é vocês comprarem a glicerina aí, certo? E muitas vezes até a própria, uma gotinha de água você consegue fazer a transmissão, mas não é comum. O ideal mesmo que seja esse tipo de acoplante aí com uma certa viscosidade, ok? Aqui eu tenho os mostradores tipo A scan, né? B scan, C scan e P scan. Pessoal, esses tipos de mostradores se referem justamente a essas tecnologias que estão vindo aqui, né? Que já temos aí desde 2004, né? Em que chegou aí o Fresnel Array, né? Aqui no Brasil, e de lá para cá começou o pessoal a utilizar muito o Fresnel Array, né? O Toft também veio também para ficar. Então, essas tecnologias aí são tipos, né, de mostradores que nós temos aqui no dia a dia. Então, tem o iScan, que é o mais comum, né? É o mais comum, tá? O B-Scan e o C-Scan, certo? Nesse caso aqui, observe que o C-Scan já é algo mais automatizado, né? Certo? Já é algo mais automatizado, principalmente utilizado aí nesses aparelhos novos aí, certo? E eu tenho, né, aqui o P-Scan, que justamente aí essa tecnologia mais nova aí, que veio aí justamente automatizada aí, que não tem como você errar, né? Porque ali já está a dimensão, na tela já mostra o tamanho, se é circular, elíptico, linear, né? Da descontinuidade, tá? E aqui eu tenho os blocos, desculpa, os blocos, o bloco B1, que é o comum, utilizado por um profissional, para calibração da escala horizontal, ou seja, ele deve utilizar isso para calibrar ali, para estar calibrando o aparelho, né, na calibração horizontal. E eu tenho o V2, né, também, o V2, o bloco V2, que é o menorzinho, que é o mais utilizado. Tá? Então, eu tenho aqui uma representação do cabeçote normal, utilizando um bloco V1, né. Então, justamente aqui o bloco tem várias, aqui, já tem aqui, ele tem vários furos, né, de entradas, justamente demonstrando as descontinuidades aí, justamente as distâncias até elas, justamente para calibração, tá? Aqui ele está falando, está pegando da parte mais alta, então tá indo e vindo, e está mostrando aqui de 100, né, a 200 ali, e de volta, certo? De novo o bloco V1, né, está mostrando a distância, né, daqui até aqui, correto? O duplo cristal está sempre mandando e recebendo, né? Enviando informação e recebendo a informação, emitindo e emissão e recepção, certo? Cabeçote angular, mesma coisa, né? Raio e distância, né? Emitindo ali,
um certo ângulo. Cabeçote angular também, para o bloquinho V2. Então, esses blocos, pessoal, normalmente o profissional ele deve, por obrigação, estar carregando, justamente porque numa parada de máquina, vamos imaginar que ele chegou cedo para fazer o ensaio, né? Chegou, calibrou, iniciou o trabalho, né? E de repente ele se afastou, ele foi numa reunião, ou foi para almoço, ou saiu para almoço, né? Então é comum ele voltar e novamente ele fazer a calibração, justamente para garantir que aquilo ali, aquele ensaio que ele fez ali, né? Não, de repente, por falta de calibração do aparelho, né? Ao iniciar o ensaio, possa acabar achando algo errado, marcando algo errado, tá? Fora do comum. Tá? Então, a calibração da aparelhagem, né? Linear, como a gente falou, né? Horizontal, em relação a ganho, né? Sempre utilizando aí o bloco V1. Então, aqui nós temos o bloquinho de noivo, né? Que não é muito comum, mas, pessoal, e a parte do ajuste de sensibilidade aí, através da técnica Eco do Fundo. Então, essas técnicas aí, justamente, o pessoal utiliza para, né, justamente para calibração, né? Utilizando esses blocos aí, utilizando calibração do aparelho, utilizando esses blocos aí. Deixa eu pegar algo mais simples aqui, né, para a gente estar mostrando para vocês. Com relação a, hoje eu gosto de convidar sempre um profissional, né, mas com esse negócio de carnaval, né, infelizmente está todo mundo aí querendo ficar tranquilamente em casa, curtindo ou, né, passeando, né, aproveitando esses dias de folga aí, tá? Então, tem técnicas, várias técnicas aqui que o pessoal utiliza, que os profissionais utilizam para fazer aí a calibração do aparelho. Lembrando, né, que temos aí, justamente, nós temos aí aparelhos antigos, né, certo? Que, lógico, exigem um pouquinho mais de habilidade, né, justamente porque são aparelhos bem antigos que eu preciso estar traçando as curvas e tudo mais, né, certo? Até vou mostrar aqui, logo no início, né, um profissional aqui, utilizando aqui um aparelho desse aqui, né, um aparelho um cassete, né, Couchcam, bem antigo, né, na qual ele teria que traçar essa curvinha aqui, ó, justamente para poder estar ali verificando se está dentro ou não esse defeito, certo? Aqui eu tenho, pessoal, tem alguns documentos que eu separei aqui, justamente para mim. Aqui eu tenho um procedimento aqui de ultrassom, né, infundidos, né, então a gente lembra que você tem que fazer um procedimento próprio, né, para cada situação, então fundidos eu tenho que fazer um procedimento, eu tenho um procedimento assinado pelo nível 3, né, que é o nosso amigo Rui da própria ambiente, né, aqui sempre num procedimento, né, vai ter praticamente quase muito parecido um procedimento com o outro, né? É uma receita, e essa receita é tirada sempre em cima de uma norma de referência. No caso aqui, a seção 5 da ASP, né? Artigos 5 e 23, né? Falando sobre ultrassons infundidos, tá? Então, e lógico, tem algumas outras normas de referência, né? As NBR, a Petrobras aqui, justamente porque abrange de forma, né, ampla vários tipos de
materiais de clientes, né? Então, aqui eu tenho materiais a serem inspecionados, né? No item 3, no item 4, o formato, né? Fundido de diversas partes, né? Aqui eu tenho os aparelhos, né? Que eu posso estar utilizando nesse procedimento. Então, normalmente, o nível 3, ele amarra alguns fabricantes, né? Aqui ele amarrou uma gama de fabricantes, né? Os mais utilizados aí, Krautkramis, Sonatest, né? Olympus, né? Que é o Panametrics. E tem alguns aí que estão chineses aí que estão entrando no mercado, né? Aí eu tenho os cabeçotes também, né? De acordo com os fabricantes, né? Tá? Aí busca os cabeçotes, né? Justamente os mais utilizados. As técnicas que o profissional deve estar utilizando, né? Para calibração, certo? Falando sobre escala de distância, né? Sensibilidade, tem que ter um bloco para sensibilidade, bloco de referência, né? E da ponta dos cabeçotes que são utilizados para essa calibração, certo? É diferente de um procedimento de soldagem, onde eu tenho aqui as peças, né? Os blocos são próprios, né? Próprios para a calibração de fundidos. Então, ele vai dando uma receita aqui, né? Justamente para os profissionais fazerem o uso da calibração e as técnicas ali adequadas, né? Para fazer ensaios de fundido, né? Observe que quando nós falamos de ensaio de tração, as coisas são um pouquinho mais complicadas, né? Mais profundas, né? Então, eu preciso ter um conhecimento aí das leis da física, né? Certo? Ter uma experiência grande em soldas, né? Em materiais aí fundidos, forjados, né? Laminação. Então, a minha grande preocupação é ter ali um conhecimento com relação às descontinuidades desses materiais, né? Certo? Então, nesse caso aqui, esse procedimento aqui dá uma ampla gama para qualquer profissional fazer ali o ultrassom, né? Utilizando aí a leitura desse. Aí eu tenho aqui, um relatório que eu trouxe aqui, né? De um cliente, tá? Observem que as informações são muito comum, né? Cliente, pedido de compra, equipamento, né? Fornecedor, encomenda, desenho, tipo de ensaio, né? E aqui é comum a gente estar utilizando sempre uma imagem, ou um croquis, né? Ou o próprio desenho, né? Da peça, certo? Para representar aqui. Então, eu não preciso normalmente ali diferente né? Eu não preciso desenhar ali onde está a imagem da descontinuidade, né? Não preciso exatamente, ou coloco aprovado ou reprovado e coloco a imagem ali do corpo da peça, tá? Ok? Aqui eu tenho mais um, aqui com a foto, tá? O aparelho justamente é o Sonatest que ele utilizou, né? Os cabeçotes dentro do padrão ali do procedimento, né? O material ASTM 743, né? Fundido, certo? Foi feito LP, observe que está todo rosado aqui, foi feito os ensaios pertinentes ao plano de inspeção e, por fim, fechou o ensaio com ultrassom. Eu trouxe um outro relatório aqui, né, com relação
a um relatório de pressure array, né, utilizando ultrassom, né, através de pressure array, aqui no teto. Esse PDF aqui está demorando para aparecer a imagem. Para quem for fazer, a recomendação é ter um treinamento, né? Um treinamento em, se for utilizar a medição de espessura, tem que ter no mínimo um treinamento ali para conhecer o aparelho, né? O aparelho, a forma de medir, como preencher relatório, né? Como seguir pelo menos o procedimento que está a instrução ali que está no manual do aparelho, colocar a velocidade, né, adequada àquele material, né, no aparelho, saber calibrar, né, fazer a calibração, que é muito mais simples a calibração, certo? Então, para quem for fazer as práticas aqui, né, tem alguns treinamentos que nós temos algumas práticas aqui, e normalmente nós fazemos para PHNR3, a gente faz algumas práticas aqui, inspetor de equipamento, a gente faz prática de medição de espessura, né? Justamente para o pessoal ter uma ideia, né, do ensaio, tá? Ok? Não é um curso, né, mas é apenas uma prática, uma demonstração prática aí de como a gente faz o ensaio, ok? Já você aproveita a própria planta do desenho, né, e faz a demonstração aqui do que você fez a varredura com relação às soldas de emenda, né, desse tampo, tá? A posição, né, e as informações ali. Deixa eu ver aqui o anexo 2, as imagens. Aqui, então, como a gente está trabalhando com Private Array, aqui é um sistema automático, né, imagem automática, né, que é dada para o aparelho. Então, tem vários registros, então, e isso é muito bom, a tecnologia adiantou muito, né, porque eu tenho aqui a imagem, né, da região da solda e justamente ali, se tiver a descontinuidade, aparece ali a descontinuidade ali, né, na região, certo? Eu consigo ter rastreabilidade, registro, né, fotográfico, né, coisa que eu não consigo no aparelho antigo, né, ou um aparelho até mais novo, mas desde que não tenha um software ali para mim fazer para mim fazer o registro, né? Certo? Alguém já acompanhou? Você, Fernando, você, Alexandre, que tem mais experiência na área aí, já acompanharam esse tipo de ensaio? Já pegaram um relatório como esse na mão? Positivo, professor. Phase array menos, mas o ultrassom eu acompanhei bastante. Inclusive, eu coloquei lá no grupo, mandei para o pessoal, umas fotos de um ensaio que foi feito essa semana na soldagem do jalenão de um tanque, onde no LP já tinha sido localizado algumas trincas no bisel, e o ultrassom foi feito todo o mapeamento ali das descontinuidades e para acompanhamento futuro. Esses não serão removidos. Vão ficar lá e se tiver algum tipo de propagação, aí mexe. Entendi. Vocês acabaram detectando, no caso, por ensaio de LP, é isso? E foram buscar... Positivo. Isso. Para A deixar gente de fez o vazio. LP primeiro no bisel, que é por norma, né? Aí a gente fez o Sim. LP no bisel, foi encontrado algumas trincas. Aí foi feito ultrassom, as trincas estão lá e são muitas. Vocês dá uma olhadinha na foto, vão ver que tem Tô bastante vendo a coisa imagem aqui. mapeada. Tô vendo a imagem aqui. Bastante coisa mesmo, né? A solda toda... Que tipo de material que é Na esse aqui? verdade, isso aí é aço carbono. Na verdade, não é na solda, é na chaparia do tanque. Essas são toda na chapa. A solda está 100%. A solda foi aprovada, só que o material de base não tá tão bom assim. Aí volta do material de base, então. Positivo. Foi pego no bisel com LP e foi confirmado todas essas trincas aí com ultrassom. Aço carbono comum?
Isso aqui? Positivo, tanque, positivo. é um tanque ou uma máquina? SA-283 é um tanque de... Acredito que seja gasolina esse daí. Aqui nessa tabelinha você consegue identificar lá naquele relatório, né? Quais são as zonas, né? Que tá demorando muito para aparecer. Então, entenda o seguinte, pessoal. Primeiro que nós temos que ter um profissional com bastante experiência, né? A gente viu aí as próprias imagens que foram mostradas pelas essas fotos do Alexandre, né? Que a experiência, né? Para você conseguir detectar aí tantas descontinuidades no metal de base, né? E o que aconteceu com esse metal de base? Foi trocado essa região? Não, foi essa semana ainda. Ele vai ser acompanhado, mas vai continuar ali, não vai ser trocado, não vai mexer nada não. Mas Vamos estar só acompanhando. mas são trincas superficiais? É isso? Não, são trincas são internas, de 12 a 17 milímetros de profundidade, elas estão. São internas. Positivo. Ela nem tem nenhuma passante, então por isso eles Qual que é estão a espessura acompanhando. do material? E a espessura do material? 31,7. A chapa é de 31,7. 1 1/4 mais ou menos, é isso? Positivo. Então, 12 de profundidade, praticamente não chega nem no centro da chapa. Então, elas são meio... É pelo lado do combustível ou lado externo? É pro lado externo. Lado externo, profundidade menor, pro lado externo. 12,7. A 17, né? 12 a 17. Né? Legal, muito bom isso aqui para se estudar, né? E isso mostra... Alexandre, explica para mim que tipo de inspeção, só relembrando, pessoal, que tipo de inspeção você está fazendo aí, por favor? Aqui seria um ultrassom convencional mesmo, com Não digo não cabeçotes. ultrassom. Não digo o ensaio em si de ultrassom. Mas qual que é a inspeção que você está fazendo no equipamento, nesses tanques? Como chama essa inspeção? Na verdade, não seria uma inspeção, é que nessa situação foi um janelão que a gente estava fechando. A gente abriu, fez uma manutenção em várias partes do tanque. Mas você está trabalhando em cima da NR13, correto? Positivo. Na verdade, a nossa é manutenção do dia a dia mesmo. O tanque furou, a gente tem que entrar em ação lá para sanar esse vazamento. Nesse caso foi uma manutenção que aconteceu, então, é isso? Exatamente. A gente fez a manutenção no tanque, aí na hora de... Não foi aquela anual, tal, não. Não foi para atender o seguro nem as NRs, foi manutenção por defeito mesmo. Aí como a gente entrou e fez toda a manutenção do tanque, na hora de fechar, aí foi encontrado essas trincas aí que não estavam mapeadas antes e agora a gente mapeou e vai acompanhar aí nos próximos anos para ver se tem alguma propagação e vamos fazer os estudos aí se vai precisar trocar mesmo essa chaparia. Entendi. Como são várias, né? Então, normalmente seguindo a NR13, né? Certo? Você praticamente fez vocês fizeram a mesma disposição, certo? De um profissional PH, certo? Vocês mapearam o que é comum, isso justamente quando estou fazendo anual, né? Um equipamento. É comum muitas vezes eu pensar 2, 3 vezes, 4 vezes antes de abrir, certo? Ou antes de fazer qualquer reparo, né? Porque nesse caso, principalmente no seu caso aí, é no metal de base, né? E complica mais ainda, né? Certo? Eu teria que trocar praticamente boa parte aí dessa região, certo? Tá? Positivo. Agora vai ficar as atenções voltadas para essa região aí. Toda vez que for fazer algum tipo de manutenção, vai ter que rechecar essa área aí. E no restante, não concessionário. Isso aí com certeza é um raio grande, é um
um tanque grande, certo? Positivo. Esse é Nas um, outras é um regiões, Maracanã que eles chamam. Não, nas outras regiões, nada. nas outras regiões, não. Tanto na solda superior como na outra, na outra vertical também não foi encontrado nada, só nessa região mesmo. Mas devido ao que vocês fizeram, ao corte ali na região, ou será que Não, eles acreditam que é defeito do material mesmo, porque justamente naquele não ponto foi que vocês assim. cortaram? Positivo. É que normalmente quando você vai fazer manutenção no tanque, você corta o último anel, às vezes até o segundo anel, para poder entrar com máquinas e retirar material de lá de dentro, fazer a limpeza. Sim. E essa é bem na região do janelão, que a gente chama, né? Que abre Entendi. um janelão dentro Mas do vocês tanque. abrem janelão para entrar. É isso aí. Positivo. Bem, é muito comum, né? Nós fazemos dessa forma com relação à NR3, né? Quando nós temos aí um equipamento, fazemos ensaios e muitas vezes se preocupamos em mapear para ver se não tem ali, né? Passamos para a engenharia, né? É isso, né? Quem tomou atitude foi a engenharia, correto? Positivo. Se vai remover ou vai manter, quem define é o engenheiro responsável da área, né? É isso aí. E então é muito bom pegar de exemplo, né? O pessoal que vai atuar aí como, né, como profissional PH, né? Que é o responsável, né? Seria o responsável do equipamento, né? De estar ali dando à disposição se vai abrir ou não, se vai reparar aquela região. Né? Então isso é muito comum. Exatamente. Porque acaba voltando todos os relatórios na mão dele, né? Ele que vai assinar o relatório depois. E se não tiver tudo bem acordado. Sim, vai buscar ali uma sustentação, com certeza, nas normas, né? Para simplesmente, né? Então, deixar ali realmente prosseguir sem reparo, né? Com certeza. Vamos lá. Então, aqui eu tenho algumas imagens que eu separei, né? Justamente aqui de um aparelho de um SMGO. Até eu tinha esse aparelho até 2010, até 2015 eu tinha esse aparelho aqui na escola, né? Praticamente fala sozinho, né? Tem ali todas as curvas traçadas e tudo mais. Então, basta você ter um treinamento muito bom e que você acaba aí, muitas vezes, fazendo um ensaio com uma tecnologia bem avançada, esse aparelho SMGO, né? É do tamanho praticamente da mão do cara ali, né? Observe quase o tamanho da mão do cara. Ele consegue pegar quase na palma da mão esse aparelho, tá? Já tem todas as curvas traçadas, né? Automático ali, você busca ali dentro do aparelho, certo? E eu separei várias imagens aqui, deixa eu ver aqui, justamente aqui, muito parecido com a que a gente viu, né? Aqui é praticamente um sistema do top, né? O iScan. Aqui, a diferença aqui, né, de varredura, né? É o ângulo do cabeçote, né? Você afastando justamente o movimento de varredura, né? Que você faz justamente é para você pegar o ângulo, né? Desde a raiz, né? Até a face da sola, né? Esse movimento que você faz com o cabeçote, né? E justamente eu tenho a troca, né? A troca aqui do ângulo do cabeçote justamente para me fazer uma varredura completa, né? Nesse caso aqui, eu posso ter um cabeçote aqui que tenha 45 graus, né? Certo? Então, justamente para mim chegar, né? Chegar mais perto ou um cabeçote mais aberto como esse aqui, em torno de 60, 170 graus aqui, né? No raio que está aqui, você já tem um distanciamento aqui, né? Dessa região aqui, né? Dessa região aqui, né? Da margem da solda, né? Você tem um distanciamento do cabeçote. Ele consegue, no caso aqui, atingir ali justamente a raiz, ele está partindo desse ponto aqui, ó. Então, está bem
perto aqui, mas com a margem de folga aqui, né? Para atingir aqui a raiz com o ângulo dele, né? O ângulo mais aberto, ok? Então, esse movimento que eu tenho aqui justamente é para mim fazer aí o movimento para me achar o defeito, tanto vou fazer a varredura na raiz e na face, e no metal todo do solo, né? Aqui mais um exemplo, né, com relação ao cabeçote angular, né? A distância, né, o ângulo ali de incidência, né, a distância do ângulo e tudo mais, né, e a altura, defeito. Novamente, como a gente falou, né, com relação às tecnologias que nós temos, né, e hoje aí nos estão aí praticamente quase os aparelhos nos falam, né, o que nós encontramos pelo caminho. A mesma coisa aqui, certo? Justamente ali representando naquele, praticamente quase toda a representação que a gente teve ali com relação àquele relatório que eu apresentei no início, né? Que eu tentei ali apresentar ali, né? A imagem, né? A imagem dada pelo Preservei, né? Aqui temos alguns blocos, outro tipo de bloco, né? Então são vários blocos que nós utilizamos dependendo do uso, né? A mesma coisa. E aqui eu tenho uma representação aqui, né? De uma inspeção, né? Em que eu coloco, acoplo na tubulação, né? E eu giro 360 graus, né? E eu tenho aqui a imagem dos dois lados, a varredura pelos dois lados, né? Lógico, eu posso estar administrando a região, né? De repente aqui a região aqui é uma certa região, uma certa altura, né? De um lado, né? E administrando o outro cabeçote aqui, justamente na outra altura para poder varrer 100% da espessura, né? Ou posso estar direcionando os dois na mesma altura, né? Os dois varrem 100% ali no direito e esquerdo, né? Isso é o que nós temos hoje, a tecnologia. Eu não preciso ficar manualmente, né? Porque justamente os cabeçotes estão direcionados em toda a altura, cobrem toda a altura da solda. Aqui a trigonometria, né, do cabeçote, profundidade, né, distância, né, sempre trabalhando com trigonometria, né, certo? Observem que muitas vezes o profissional pega ali sua escalinha, né, e marca ali a região ali do cabeçote, né, ao centro do defeito, ele marca, pega a sua escalinha e marca ali, justamente porque ele está utilizando aí o traçado de curva que ele fez ali. E aqui a gente fala da região 1, né, que é principalmente a região ali com relação às pequenas descontinuidades que são difíceis de ser detectadas quando estão próximas do cabeçote, né? E esse campo próximo acaba complicando. Essa é uma das desvantagens do ultrassom, né, com relação às descontinuidades bem perto da superfície, que são complicadas para detectar, ok? Por isso que a gente lembra que tem sempre um ensaio está cobrindo o outro, né? Justamente porque eu tenho aí uma certa limitação, principalmente em pequenas espessuras, né? Ultrassom em pequenas espessuras, esse campo próximo atrapalha muito. Aqui, novamente, né? Outro
outro aparelho, né? Outra marca, né? Outro fabricante. Observem aqui com relação, aqui ele está medindo a espessura, né? Certo? Tá? Na verdade, desculpa, ele não está medindo a espessura, ele está varrendo, né? O eixo, esse cilindro aí de aço, né? Para ver se não encontra nenhuma descontinuidade provocada no processo, certo? Tá? Se ele fosse medir a espessura, ele estaria medindo ali na parte circunferencial. Nesse caso, ele está fazendo a varredura. É muito comum esse tipo de inspeção em eixos, né? Aqui eu tenho a demonstração, né, com relação aos aparelhos de Fresnel e Toft, né, que a gente utiliza justamente essa imagem que é muito bem representativa, né, buscando aqui varredura em todas as regiões, né. Aqui nós temos aqui a propagação das ondas, né, por distância, por profundidade, né, cada uma está varrendo uma altura, né. Aqui, ó. Certo? Aqui representa praticamente aquela imagem que a gente mostrou do aparelho, né? Na imagem anterior, em que você tinha os cabeçotes um olhando para o outro, né? Mas, porém, aqui, ó, cada um aqui varrendo uma altura da solda, tá? Ok? A gente lembra, então, que o uso, né? O uso de aparelhos, né? Como o Toft e o Fresnel depende, lógico, do bolso, né? Do bolso de quem está contratando, né? Certo? Aqui novamente uma representação do Toft, né? Cada cabeçote varrendo tendo uma área de propagação. Aqui novamente. Observe que são muito parecidas as imagens, né? Certo? Utilizando cabeçote convencional ou cabeçote automático, né? Certo? A diferença, então, do cabeçote comum, né? Seria apenas, por isso que eu faço esse movimento, né? Justamente porque eu tenho que cobrir toda a região com esse movimento. E a diferença do cabeçote dos automáticos, que já cobrem todas as regiões aí, toda a altura da solda, né? Aqui eu peguei as imagens aqui justamente aqui estão justamente duas representações, né, com relação aqui a primeira representação com relação à distância, né, a distância da varredura, certo? Uma provocada aqui, um defeito aqui na raiz, certo? E aqui ele aumentou um cantinho aqui, certo? Rebatendo, né? Certo? Essa aqui foi direto e aqui ele rebateu para achar, né, o defeito, certo? Aumentando a distância do cabeçote, ele foi rebateu na outra. Aqui, pessoal, nós não temos muito aqui, né? A gente sabe que a gente busca defeitos ocultos, né? Ou dentro ou nas extremidades, né? E isso reflete na tela, né? De forma diferente, né? Então, todos esses defeitos, essas descontinuidades ocultas, né? Elas são refletidas na tela. Então, aqui a gente viu várias representações, principalmente com relação aos blocos e tudo mais, e a solda, né?
Então, nós temos, lembrando, nós temos blocos para calibração de aparelhos convencionais, né? E nós temos blocos, né, para esses aparelhos aí, 2D, 3D, né, blocos, TOCT e Phasor Array, certo? A gente lembra também que essa tecnologia iniciou no país em 2004, né? Foi com a vinda dos holandeses aqui para fazer a inspeção no gasoduto Campinas Rio, né? De lá para cá, isso se tornou já muitas vezes até necessário dentro das empresas que fabricam aí, ok? Aqui eu tenho a parte de introdução, né? Introdução ao Phasor Array, né? Que é a parte teórica, né? O assunto é bem ampla, né? E eu tenho aqui a parte comum nossa, né? Que nós passamos para vocês, e justamente com relação ao que vocês têm aí para leitura, certo? Tá? Que é o que mais comum, então, vocês têm de informação, que é o básico, na verdade, né? Que está justamente aí no curso que vocês estão fazendo. Pessoal, vocês têm alguma pergunta, algum questionamento a fazer, alguma história a contar, obra, situação que vocês passaram com relação ao ensaio de ultrassom? A gente lembra também que é muito fácil chamar aqui, né, um profissional, né? Não preciso de estar com um procedimento de segurança amplo, né? Basta que essa pessoa venha até a obra, né? A gente viu as imagens aí que o Alexandre colocou para nós aí no grupo, né? O profissional está ali com seus IPIs, né? Fazendo ali o seu ultrassom, né? Se ele tiver numa certa altura, ele vai estar com os cumprindo as NRs, né? Mas a gente viu aqui que ele está só utilizando o capacete dele, não utiliza a luva para fazer ultrassom, né? Só apenas o capacete, o protetor, auricular e tudo mais. É diferente, né? Quando a gente fala do ensaio de radiografia, que o negócio já é mais complicado, né? Certo? Como a gente viu também nos outros ensaios, né? Tudo começou praticamente em 1920, né? A partir de 1920, foi avançando, né? Foi avançando e foi justamente ali em 1940 aí que o negócio já começou-se, né? Começou ali a falar sobre ensaio de ultrassom, né? Justamente aí a gente está vendo a história aí desse russo aí, né? Que na época já desenvolveu aí uma forma, né? Uma forma de propagar através de cristais de quartzo, né? Introduzir vibrações de alta frequência em materiais. E tudo começou com ele. Depois veio os alemães, né? E foi começando a história aí, e o ultrassom acabou entrando de uma vez aí, se conhecendo, se conversando entre esses profissionais, e acabou se desenvolvendo aí essa técnica que até hoje aí a gente tem uma técnica bem segura, né? Estabelecida aí pela propagação de ondas sonoras por alta frequência, né? Certo? A gente lembra, né? A gente lembra que nós temos vários materiais, né? Que podemos estar, né? Com descontinuidades internas e justamente fazendo a medida dessas descontinuidades, dependendo, lógico, né? Dependendo do que a gente está buscando e dependendo do que a gente está ensaiando com relação ao ultrassom, né? Certo? Então, aqui eu tenho toda uma história, né? Novamente, eu separei aqui a parte do curso mesmo, né? Do curso, tá? Um cronograma histórico aqui,
que nasceu em 1929, através desse russo. Depois, em 1930, chegou na Europa, né? 1945 ele foi se espalhando para a Europa, né? E para a parte dos Estados Unidos, né? E justamente ele foi se aperfeiçoando esses ensaios e foi tomando conta do mundo, né? Através de aparelhos aí que a gente chama de Basecamp, né? Que é o nosso aparelho conhecido, certo? Tá? Aí nós temos aqui, né? Iniciando aí com os equipamentos de medição de espessura, observe a diferença, né? Aqui na tela aqui, com relação às medições de espessuras de hoje, né? Os aparelhos de hoje, né? Justamente até aqui, o fabricante aqui, ó, justamente é da Olympus, né? Que hoje, né? Hoje, até hoje, né? Nós utilizamos são os mesmos fabricantes, né? Aí veio para a década de 70 e foi cada vez foi melhorando a tecnologia, né? Tá? Foi vendo tem toda uma história desses aparelhos que estão aqui hoje, né? Com aí um top, pressure array aí, com altas tecnologias, né? Olha o tamanho do aparelhinho de 1990 aqui, ó, na imagem, um aparelhinho de medição de espessura, né? Certo? Então, até hoje aí, deu um avanço muito grande aí nessa área aí de ensaios não destrutivos por meio de propagação de ondas sonoras de alta frequência, né? Então, aqui nós temos o uso do som, né? Talvez, antigamente, né? O homem se utiliza do som para determinar o estado dos materiais, verificando a diferença do som produzido. A gente até havia algumas técnicas aí de martelo, né? Martelo sobre os materiais para produção de utilização do ultrassom. Então, atualmente, né, detecta descontinuidades cada vez menores devido à mudança dos testes audíveis para testes mais sofisticados, né? O efeito piezoelétrico, né, dos irmãos Fourier, né, descobriram em 1980, que é a famosa troca, né, a onda mecânica pela elétrica, né, certo? Fatores que contribuíram para o desenvolvimento do aparelho de ultrassom, né, desenvolvimento de ecobatímetro pela Marinha, né, desenvolvimento de tubos de raio catódicos, desenvolvimento de radar impulsionado pela Primeira Guerra, né? Então, são fatores que contribuem para desenrolar aí esse ensaio. Ensaio no Brasil, ó, ensaio para ultrassom no Brasil, ó, praticamente, né, em 1979, em termos de utilização e credibilidade, com a construção das primeiras plataformas, né? Sempre a gente tem aí a Petrobras aí em volta, né, desses ensaios não destrutivos. Sempre a Petrobras como pioneira, né, trazendo esses ensaios para o Brasil. Aparelhos que utilizam o pressure array, né? Aqui tem toda a história, os princípios, né, as mudanças. E aqui a gente tem imagem aqui, né, voltado aí ao corpo humano, né? A gente utiliza muito, a gente dá muito exemplo, né? Que nossos ensaios aí são muito parecidos, né? Com os ensaios que nós fazemos na área da medicina, né? Tá? Raio-X, radiografia, né? Okay. Aqui a gente tem as ondas, né? Mecânicas de ondas eletromagnéticas. As definições gerais, né? Tipo de onda, mecânica, é uma perturbação que se propaga em meio material e que é governada pelas leis de Newton. Observe que sempre a física, né, está falando forte nesse ensaio, né? Aqui eu tenho amplitude, comprimento de onda, né, frequência, período, né? Então, entra aí também as formulinhas da física, né? Eu tenho essa imagem aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ampliar aqui, só para a gente ter
ideia nessa imagem. O som precisa de um meio material para se propagar, ou seja, ele não se propaga no vácuo. Em contrapartida, a luz é um exemplo de onda eletromagnética, ou seja, esse tipo de onda não depende de um meio material para se propagar, né? Na luz, a perturbação é causada em campos eletromagnéticos e se propaga através deles, né? Conforme essa imagem está aqui, né? Ok? O entre som e luz é a direção de suas vibrações, ou seja, tem ondas transversais e longitudinais, depende muito, então, né, o tipo de onda, né, em que eu vou estar fazendo aí essa varredura. Nesse tipo de onda, a vibração individual das partículas ocorre em direção perpendicular à propagação de onda como um todo. Lembra que a gente tem aquela história de estar, muitas vezes, né, fazendo a varredura na direção ali, na direção que está a propagação da descontinuidade, né? Justamente a gente faz ali a varredura, né, utilizando de vários cabeçotes, justamente posições diferentes para conseguir detectar aí esse tipo de descontinuidade. Aqui eu tenho a aplicação dos princípios, conceitos sobre as ondas, propagação das ondas. Vamos ver aqui a aplicação dos princípios. A aplicação dos princípios sônicos na expressão, né? O ensaio é considerado um método não destrutivo, pelo qual um feixe sônico, né? Aqui a gente está falando sobre a característica, pelo qual um feixe sônico de alta frequência, produzido por um aparelho, é introduzido no material a ser inspecionado com o objetivo de detectar, por reflexão das ondas, as descontinuidades internas, né? Primeiramente, emite-se o som que percorre o material. Segundo, o som é refletido pelas interfaces do material. Terceiro, o retorno é detectado pelo aparelho, né? E quarto, o aparelho analisa e determina possível presença e localização dessas descontinuidades, né? Representado aqui por essa figura aqui, certo? Tá? Então, tem sempre, ali você tem sempre a espessura como ator principal, né? Certo? E você tem as informações ali com relação se tem alguma descontinuidade provocada ali e, com certeza, vai ter uma espessura menor e o aparelho vai te dar essa informação na tela, certo? Pessoal, finalizamos aqui o nosso bate-papo, né? A gente tem aqui, a gente já conversou sobre vários conteúdos, né? Eu acredito que, por mais que o professor não seja um expert em ultrassom, certo? Como falei para vocês, é normal a gente sempre convidar um profissional e hoje, infelizmente, os profissionais estavam todos buscando sossego, né? Devido aí ao carnaval que está chegando, está finalizando, na verdade, né? Tá? Ok? Aqui, nós temos aqui, com a comparação aos outros ensaios, né? Tá? Eu vou fechar, então, essa aula aqui com relação às vantagens e desvantagens, ok? Então, quando comparado aos outros ensaios, né? O ensaio por ultrassom apresenta as seguintes vantagens principais, né? Grande poder de penetração, o qual permite detectar descontinuidades em grandes profundidades, né? O ensaio ultrassônico é feito rotineiramente em espessuras de centenas de milímetros de diversos tipos de peça e pode-se inspecionar eixos forjados com comprimentos em torno de 5 metros. Imagina, 5 metros, né? Alta sensibilidade, permitindo detectar descontinuidades na ordem de 0,5, né? Milímetro ou até menores, né?
precisão maior que os outros ensaios instrutivos na posição de descontinuidades internas, estimando seu tamanho e caracterizando a sua orientação, força e grandeza. Analisando a nossa aula de hoje, então, falando sobre as vantagens e desvantagens, né? A gente está falando aqui, né? Eu preciso somente ter só um acesso, né? Basta que eu tenha um acesso a um lado, né? Da superfície, né? Posso ter algo do outro lado que não vai me atrapalhar, desde que normalmente não seja dentro da área de varredura, então eu posso estar comum eu estar fazendo aqui. Então, quando, por exemplo, eu vou buscar fazer ultrassom numa junta em ângulo, certo? Numa junta em ângulo, certo? Eu preciso, né? Eu preciso que essa região, que essa junta soldada, né? Ela tenha, ela seja de profundidade total, certo? Então, a solda tem que estar encontrando a outra. Nesse caso aqui, por exemplo, pessoal, tá? O que muitos fornecedores acabam acontecendo, né? Eles acabam não tendo muita experiência com ensaio, né? Ou até com as exigências do cliente, e principalmente em estrutura metálica, você vê muito atrapalhada com relação a esse tipo de situação, em que eu preciso, né, de penetração total. Nesse caso aqui, eu não conseguiria fazer ultrassom, né? Eu teria que somente conseguiria fazer a varredura, né? Dentro da solda, né? Porque no momento que eu faço, né? Aqui a minha varredura, eu vou dar de cara, né? Dar de cara com o defeito aqui na raiz da solda, correto? Tá? Por quê? Nesse caso, está faltando solda, né? Por algum motivo, o cliente não entendeu, né? Não entendeu o projeto, acabou não preparando essa junta para fazer o ensaio de ultrassom. Então, nesse caso, né? Acaba você, o profissional, ele reprovando toda a soldagem devido a um erro de entendimento, né, entre quem contratou e a produção, né, justamente que não preparou esse tipo de junta angular para a penetração total, certo? Então, nesse caso específico, eu teria que ter uma situação como essa aqui, certo? Desculpe o desenho aqui, que eu estou sentado aqui de qualquer jeito, tá? Na minha cadeirinha, então teria que ter esse formato de junta, certo? Tá? Com ângulo bisel, certo? Com ângulo bisel, para mim realmente considerar, né, uma solda, né, com penetração total, certo? Tá? Dessa forma, eu consigo, então, atender a soldagem de um lado, né, e do outro lado, né, nesse caso aqui, eu faço o enchimento, né? Faço o enchimento por um lado, certo? Faço a goivagem pelo outro lado, eu faço o arrancamento aqui da raiz, né? Faço o arrancamento da raiz aqui, né? E faço a soldagem pelo outro lado. Dessa forma, eu teria, né, o encontro entre as soldas, eu chamo isso de penetração total. Então, eu só posso estar fazendo ultrassom numa junta com penetração total. Depois, sim, é que eu vou encher aqui, né? Fazer, opa, tá?
a minha perna de solda, né? Depois de encher totalmente, eu faço a minha perna de solda. Aí sim eu consigo realmente fazer aqui o ultrassom e ter uma penetração total. Aí sim é válido, né? É válido fazer o ensaio nessa peça, né? Então, isso aqui já presenciei, né, na minha época de inspetor de soldagem, muito atrapalhada desse jeito, tá? Agora sim, eu tenho como fazer, né? Como fazer aqui com o meu cabeçotinho aqui, né? Certo? A penetração total, ok? Tá? Então, isso é muito comum. Então, basta, né? Basta que eu tenha o quê? É necessário acesso a um lado só, eu consigo fazer. Então, não necessariamente não precisaria estar fazendo em ambos os lados, ok? O equipamento opera eletronicamente, fornecendo indicação das descontinuidades, e isso possibilita a interpretação imediata, né? Então, é muito comum hoje nesses aparelhos, né? Nesses aparelhos com alto, principalmente aquele USM Go que a gente mostrou ali, né? Ele é 2010 por aí, né? Que foi fabricado, que veio aqui para o Brasil, da GE, e ele tem ali um software, né? Que eu consigo fazer impressão ali, ter uma rastreabilidade através de um relatório, certo? Então, justamente nesses aparelhos eu tenho tecnologia para isso, certo? Em muitos sistemas pode ser obtido um registro permanente para análise futura, tá? A gente lembra que até 2007, né, por aí, né, ainda estava se implantando, né, ultrassom em chapas, em materiais de inox, né? Até então a gente utilizava radiografia, né? A partir de 2007, com muito custo, né? Os procedimentos foram chegando, né? Foram se confrontando, né? Através de blocos, né? Bloquinhos padrões, e conseguiram chegar ali, separar realmente o que era discontinuidade, né? E o que era uma simples reflexão da microestrutura, né? Então, porque como o aparelho tem o ultrassom, o inox tem muito cromo e níquel, acabava apresentando muita reflexão no aparelho e isso atrapalhava a varredura, né? Isso atrapalhava a interpretação dos profissionais. E com muito corpo de prova, né? O pessoal foi separando realmente o joio do trigo e conseguiu ali, conseguiu detectar suficientemente aí as descontinuidades em materiais austenítico, magnesítico e ferrítico, tá? Desde lá, né, desde esse tempo, o pessoal começou a realmente a preferir aí, até as normas foram se atualizando e preferindo aí ultrassom em vez de radiografia devido às complicações da radiografia, né? Eu tenho a varredura, né, a varredura volumétrica da peça, possibilitando a inspeção desde uma superfície até a outra superfície, como a gente falou, né? A gente consegue ali, de um lado só, fazer toda essa varredura. Não gera efeitos prejudiciais ao operador ou a pessoas próximas, nem aos materiais e equipamentos, né? A portabilidade, vocês viram o tamanho aí dos aparelhos, né? Então, cabem na palma da mão. Tem aparelho aí, que esse OSM Pro que a gente mostrou na imagem, né? Ele cabe na palma da sua mão. Inclusive, tem até um elástico, um sistema ali que você consegue segurar, certo? Quais as desvantagens, né? Do ultrassom, né? Quando comparado aos outros ensaios, né? O método manual de inspeção requer grande atenção, pessoal qualificado, né? A avaliação dos resultados, né? É assim, o profissional ele tem que ter um conhecimento grande, né? Muito grande, conhecimento muito grande de solda, né? Além do conhecimento aí do próprio ensaio, né? Do procedimento do próprio ensaio, ele tem que ter um conhecimento de solda, né?
materiais, né? Conhecer materiais, conhecer fundidos, conhecer forjados, né? Quais são as causas, principais causas, as descontinuidades inerentes a esse processo, né? Peças com forma irregular, com superfície rugosa, muito pequenas ou finas ou sem homogeneidade, são difíceis de inspecionar, né? Então, a gente já viu aí que depende de uma superfície lisa, né? Mesmo com acoplante, né? Eu preciso de uma superfície boa, né? Para estar ali fazendo a varredura. Inclusive, a gente vai até dar exemplo aí dessas fotos que o Alexandre nos enviou aí, que o pessoal em volta, né, fez toda a preparação dessa superfície ali, escovando na escova rotativa, né, tirando ali aquela carepa natural do material, né. É necessário o uso do acoplante, justamente para evitar ali o ar entre o cabeçote e a peça, né, justamente para evitar aí algumas coisas assim que você, de repente, não vai conseguir interpretar no aparelho, né? Então, é algo desnecessário. Então, o ideal mesmo é você estar utilizando aí o acoplante, né? Normalmente o metilcelulose, que o pessoal mais utiliza. É necessário o uso de blocos padrões, né? E de referência, então, ou seja, quando você contrata um profissional desses, né? Normalmente ele vem quase com um prontuário, né? Tem ali um databook, né? Certo? Ele vem ali com os certificados de calibração desses blocos, né? Ele vem com certificado de cabeçote, ele vem com certificado do aparelho, né? Ele vem ali com uma gama de documentos, né? Comprovando, validando a calibração de cada pecinha, de cada componente, né, que ele utiliza para essas calibrações que a gente viu aí, certo? Tá? Ok? Agora a gente vai estar buscando aqui as fotos, né, para comentar fotos, justamente com relação à varredura, né, que nós temos aqui mostrado nessas aqui, né, que o Alexandre nos trouxe aqui no grupo, certo? Observem, pessoal, que aqui eu tenho a carepa natural, né? A carepa natural desse tanque, desse material está aqui, né? Certo? A carepa natural, certo? Aqui, nessa região, alguém preparou para varredura, né? Primeiro varreu a solda, certo? Ó, solda, né? Nessa região aqui, eles escovaram, né? Fizeram escovamento, né? Não fizeram o esmerilhamento, justamente para não ter ali a superfície rugosa, né? Fizeram o escovamento nessa região. Normalmente, pessoal, olhando pela foto, pela imagem aqui, ó, pela imagem, a gente tem ideia de que, no mínimo, uma boa varredura, justamente devido à espessura, né, que o Alexandre falou aqui que é 30 milímetros, né, 30 milímetros de espessura, de profundidade aqui, né, espessura, desculpa, aqui, né, imagina, então, quanto maior a espessura, né, maior vai ser essa distância aqui, ó, tá? De preparação, tá? Então, justamente eu acredito aqui que na foto, está mostrando aqui, eu acredito aí que deve ter uns 200 milímetros aí de preparação, tá? Então, quando você vai estar contratando um profissional como esse, você tem que colocar ali alguém ali, um auxiliar, né? Um auxiliar, um ajudante ali, para ele preparar fazer o escovamento justamente da área de varredura, né? Que é de 100, né? Dependendo da espessura, 150 a 200 milímetros ali, né? Da margem da solda, tá? Ok? Observe também que as informações que ele dá para você é muito simples, né? É muito simples para você entender, né? Ele escreve na peça, né? É diferente de radiografia, né? A radiografia, ele numera ali os filmes, né? Mas ele não fica ali escrevendo o defeito na peça, né? Ele vai lá, depois que a gente recebe o filme, a gente vai lá, né? Através de uma máscara, né? A gente vai lá no local e aponta lá o local do filme, localiza o filme e aponta. Nesse caso aqui, a informação é mais direta, mais objetiva, né? Ele está dando ali, está mostrando ali que tipo de descontinuidade que tem, né? E
a profundidade, né? Então, ele fala ali que as trincas ali, como a gente falou ali, está de 12 a 16, 12 a 17, né? Essa profundidade aí que ele encontrou essas trincas, tá? Ok? Então, é muito direto. E o tamanho, né? Ele dá ali o tamanho, né? A distância, né? Dessa discontinuidade, tá? Então, é muito mais claro, né? Muito mais rápido, né? A informação com relação ao ensaio de ultrassom, né? E é um dos ensaios mais requisitados, né? Que nós temos na indústria para buscar descontinuidades internas, ok? Tá? Então, como a gente observou essa imagem aqui, está bem claro aqui a forma com que ele faz, né? Com que ele nos mostra que há uma descontinuidade ali, né? Então, ele marca a profundidade e marca também o tamanho dessa descontinuidade, ok? Tranquilo, pessoal? Mais alguma coisa aqui? Valeu, Alexandre. Obrigado pela imagem aqui, tá? Por Vamos nada, aproveitando professor. aqui esse mapa. Sempre que Muito obrigado. puder, Esse aqui eu tenho imagem, mas eu tenho um baú de imagens aqui, eu até procurar tanto, sabe? Os dias são bem corridos, né? Então, até procurar essa imagem. Então, pessoal, a gente observa aqui, né, que de fora a fora, né, tá ali na faixa de 200, 250 ali de escovamento, justamente a área de varredura que o rapaz está utilizando ali, o profissional, ok? Tá? Ele fez dos dois lados, né? Eu acredito, né? Por necessidade de varredura, justamente buscando as trincas. É isso, Alexandre? A positivo, preparação professor. ele fez dos dois lados. Pode falar. Positivo, eles queriam saber se essa trinca já não tinha sido propagada antes da gente cortar o janelão, se não estaria no janelão também. Aí foi feito Sim. para Dos dentro dois ali lados da para varredura. poder É, isso, para é garantir isso que não aí. tinha propagado. Sim, é isso aí. Tá? Então, eu acredito que o que a gente viu aqui, né, com relação à parte teórica, né, que tem uma foto bem de frente, né, de frente ao crime aqui, né, então, vocês observam aqui que ele já anotou aqui, né, até marcou a região aqui que tem essas trincas propagadas, né, certo? Ok? Então, é muito simples, né, a interpretação, certo? Lógico, quando você tem um inspetor de ultrassom na sua região, na sua área, na sua obra, na sua fábrica, você tem sempre um inspetor de solda que está recebendo essas informações, esses relatórios. Ou um inspetor de equipamentos, né? Nesse caso, pode ser que tenha um inspetor de solda ou um inspetor de equipamento, os dois estão se conversando com relação a esses relatórios que são gerados por esses profissionais, ok? Tá? Principalmente, pessoal, porque é um equipamento que já está trabalhando, está em manutenção, não é um equipamento que está montando ou fabricando, né? Já é um equipamento em manutenção. Então, normalmente, o inspetor de equipamentos está coladinho ali, né? E tem um engenheiro PH responsável por esse tanque também do lado ali. Todos, ambos, né, da equipe se conversando com relação ao que está sendo encontrado, tá bom? Uma boa noite a todos, né? Qualquer dúvida aí, uma dúvida mais profunda, algo que o Claudemiro não saiba, o Claudemiro pode buscar com os próprios profissionais aí, caso vocês tenham, ok? Então, pode colocar no grupo, né? Pode perguntar no grupo. Se eu não sei responder, eu vou buscar alguém que saiba responder vocês, ok? Como eu falei para você, meu curso, meu treinamento foi em 2010, há 12 anos atrás, né? E eu não utilizei ultrassom, nunca utilizei, realmente fiz ensaio de ultrassom, eu só fiz ensaio de ultrassom na época do treinamento, tá? E justamente na CETRIL, justamente com esse profissional aí que é o Rui, né? Mas tudo que você não pratica, você acaba esquecendo, tá bom?
Fiquem com Deus e até a próxima, né?